Olá, amigos do canal Palavra de Vida. Hoje nós apresentamos a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Estamos no estudo Eclesiologia, essa é a parte 2 do estudo. Índice do estudo. Item 13, a origem da Igreja. Este estudo é uma breve abordagem sobre a história da Igreja. Fizemos aqui uma apresentação, um panorama histórico a respeito da história da Igreja. Claro que não é objetivo nosso esgotar o assunto, mas eu acredito que o que foi apresentado aqui vai trazer muito conhecimento para nós e a gente conhecer um pouco mais sobre a história da Igreja. E depois nós veremos no item 14 o quadro resumo do estudo, o quadro resumo do item 13. Item 13, a origem da Igreja. O capítulo 1 de Atos nos relata a respeito da ascensão de Jesus. Logo após a ascensão, os discípulos foram para Jerusalém e 10 dias depois o Espírito Santo desceu sobre cerca de 120 pessoas. Nessa oportunidade, Pedro fez a sua primeira pregação e aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. Os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em Atos capítulo 7, após se defender, Estevão é apedrejado e morto. Inicia-se então a primeira perseguição da igreja. Estevão foi morto, ele é considerado o primeiro mártir da igreja. Exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém, todos foram dispersos para a região da Judéia e Samaria. E então o evangelho começou a ser propagado em outros locais. Em Atos capítulo 9, nós vemos sobre a conversão do apóstolo Paulo, que se tornou apóstolo dos gentios. Ele evangelizou boa parte do mundo da época com as suas 3 viagens missionárias. Com o passar do tempo, os apóstolos foram morrendo, e então entram em cena os pais da igreja. Esses homens foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos. Os pais da igreja tiveram seus trabalhos acadêmicos utilizados como precedentes doutrinários para os séculos futuros. O estudo dos escritos dos pais da igreja é denominado patrística, que é a filosofia cristã dos primeiros 7 séculos, até 700 d.C., e consiste nas verdades da fé e do cristianismo, além de sua defesa contra ataques pagãos e heresias. Os pais da igreja são divididos em 3 grupos: pais apostólicos, apologistas, que são os defensores, e os polemistas. Os pais apostólicos tiveram certo contato com os apóstolos, final do 1º século e início do 2º. Exemplo, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Papias e Policarpo. Esses pais apostólicos, eles foram sucessores diretos dos apóstolos e muitos deles conviveram com os apóstolos. Os apologistas atuaram no 2º século e defenderam o cristianismo diante de Roma e dos imperadores. Exemplo, Tertuliano e Justino, o mártir. Os polemistas defendiam a fé cristã, com ataques contra as heresias que surgiam dentro e fora da igreja, as falsas doutrinas. Eles atuaram no 3º século. É interessante a gente entender que os apologistas, eles explanavam e justificavam o cristianismo diante das autoridades. Eles defendiam o cristianismo diante das autoridades. Já os polemistas empenhavam-se em responder e combater os ensinos heréticos e as falsas doutrinas. Alguns pais da igreja eram cidadãos romanos convertidos ao cristianismo e por isso gozavam de direitos que outros não gozariam. Por esse motivo, alguns deles conseguiram se apresentar diante de imperadores romanos para defender a fé cristã. Dentre eles, Justino, o mártir, morreu queimado, que defendeu o cristianismo diante do imperador Antônio Pio. Atenágoras, de Atenas, suplicou pelos cristãos diante de Marco Aurélio e seu filho Cômodo.
Os pais da igreja também podem ser divididos em pais apostólicos, que aprenderam diretamente com os apóstolos, conforme nós falamos, os pais ante-Nicéia e os pais pós-Nicéia, ou seja, os pais antes do concílio de Nicéia e os pais depois do concílio de Nicéia. Os pais apostólicos se dedicaram em transmitir os ensinamentos dos apóstolos. Os pais ante-Nicéia se dedicaram em defender a fé cristã. Os pais pós-Nicéia defendiam o evangelho contra as heresias que estavam surgindo, exemplo, o arianismo. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio realizado pela Igreja em 325 d.C. pelo imperador romano Constantino. O objetivo foi criar declarações de crenças da Igreja, como, por exemplo, a divindade de Jesus Cristo e seu relacionamento com Deus Pai e o Espírito Santo, a fim de combater heresias que estavam surgindo no meio cristão, como o arianismo, fundada pelo padre cristão de Alexandria, chamado Ário. O arianismo questionava a divindade de Jesus e não acreditava na Trindade divina. Por que o cristianismo foi perseguido? O cristianismo é uma religião de proselitismo, ou seja, tem como objetivo conquistar novos membros. Lembremos-nos da pregação de Pedro. Quando isso acontecia, nos séculos 2 e 3, o novo convertido deixava de adorar o imperador romano, que era considerado divino. Essa atitude era uma afronta ao estado totalitário do Império Romano. Por causa disso, o cristianismo não era considerado como apenas mais uma religião dentre tantas outras. O cristianismo era acusado de hábitos anormais, como antropofagia, porque nas reuniões eles se alimentavam do corpo e sangue de Cristo, na ceia. Além disso, era considerado pagão, pois não aceitava outras religiões e seus deuses. E, por fim, como já foi dito, eram acusados de desobediência ao Estado, porque os cristãos não adoravam os imperadores romanos. Na verdade, o que acontecia entre quatro paredes não interessava muito, mas o fato de não adorar o imperador já era motivo suficiente para perseguir os cristãos, a desobediência ao Estado. Até o século III, a igreja foi perseguida e muitos cristãos foram mortos por causa da fé, muitas vezes lançados nas arenas, onde morriam nas mãos dos gladiadores ou pelas garras de animais selvagens. Ao longo dos 3 primeiros séculos, aproximadamente 2.000 cristãos morreram nas arenas. No entanto, não era política de Roma perseguir os cristãos. Eles eram enquadrados na desobediência quando se recusavam a adorar deuses romanos e a participar de rituais em nome do imperador. É interessante observar que esse martírio dos cristãos ajudou o cristianismo a se firmar. Quem era lançado nas arenas? Os ladrões, os soldados desertores e os escravos desobedientes. Além desses, os cristãos, quando se recusavam a adorar deuses romanos e se recusavam a participar de rituais em nome do imperador, não aceitavam adorar o imperador, que era considerado divino. Além da morte nas arenas, muitos cristãos também foram mortos nas ardentes fogueiras. Arenas e fogueiras eram penas de morte utilizadas pelo Império Romano e, além disso, tinha também a morte por crucificação e também a morte por decapitação. O período de 313 d.C., quando foi publicado o Edito de Milão, até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., é chamado de Igreja Imperial. Então, esse período é chamado de Igreja Imperial. O que foi o Edito de Milão? Foi um documento assinado pelo imperador romano Constantino, que declarava a partir daquela data, 13 de junho de 313, a neutralidade do Império Romano em relação às religiões. Nesse documento foi dada aos cristãos a liberdade de culto.
O que foi o Edito de Tessalônica? Foi a lei que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, no ano de 380 d.C., por ordem do imperador Teodósio I. O período que vai da queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e a queda do Império Romano do Oriente em 1453 d.C. é chamado de Idade Média ou Idade das Trevas. Nesse período, a Igreja é conhecida como Igreja Medieval. Durante esse período, diversas nações cristãs foram fundadas na Europa. Durante a Idade Média, aconteceram as cruzadas, que tinham como objetivo conquistar a Terra Santa, que estava sob o domínio dos muçulmanos, entre o século XI e o século XIII. A Idade Média foi do século V ao século XV, aproximadamente 1000 anos. Por que a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas? A Idade Média é chamada de Idade das Trevas no sentido de que a Igreja Católica retinha o conhecimento que era produzido. Durante esse período houve uma rica produção intelectual, filosófica e teológica, mas esse conhecimento era retido e o povo não tinha acesso a ele, somente a Igreja. Para se ter uma ideia, não podia nem mesmo ler a Bíblia. O vasto conhecimento produzido não era disseminado, ele era retido pela Igreja, ou seja, o povo não recebia conhecimento, somente a Igreja produzia os conhecimentos filosóficos e teológicos e ficava retendo esse conhecimento nela mesma, e o povo ficava nas trevas, ou seja, ficava sem receber conhecimento. Observação: a história antiga termina com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., com a invasão dos bárbaros, e a história medieval termina com a queda do Império Romano do Oriente em 1473 d.C. Os turcos invadem Constantinopla, cidade construída em homenagem ao imperador Constantino. Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente. Roma era a capital do Império Romano do Ocidente. A Igreja Reformada. A Reforma Protestante foi um movimento liderado por Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517 publicou na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg suas 95 teses. Fatores políticos, econômicos e religiosos contribuíram para a Reforma Protestante. Na política, a formação de diversas nações independentes fez com que houvesse crise entre o Estado e a Igreja. Na economia, o fato da Igreja Católica proibir o lucro, o que desagradou a burguesia. Essa burguesia apoiou Lutero, uma vez que o lucro poderia ser considerado como fruto do trabalho e não era considerado pecado na visão protestante. Na religião, o fato de Martinho Lutero discordar das vendas de indulgências, as vendas de perdão pela Igreja. Muitos outros fatores contribuíram para a Reforma Protestante. Esses aqui mencionados foram apenas para ilustrar o estudo. É interessante pesquisar sobre o assunto. A venda de indulgências. Martinho Lutero se opôs à venda de indulgências e, quando publicou as suas 95 teses, desafiou a autoridade da Igreja Católica. Foi acusado de ser um herege. Em 1519 participou de um debate e afirmou que o infalível Papa podia errar. Em 1520, recebeu uma bula papal para se retratar, ou seja, para se desculpar, ou seria excomungado. Lutero, estudantes e professores de Wittenberg queimaram a bula em praça pública. Em 1521, Lutero precisou se refugiar no castelo de Wartburg, sob a proteção de um príncipe. Ali ele traduziu a Bíblia para o alemão e a reforma luterana se espalhou rapidamente.
Bula papal refere-se à aparência externa do documento, de como o documento era apresentado. Era lacrado com uma bola, do latim bula. Esta bola podia ser de cera ou de algum metal derretido. Não estava relacionado ao conteúdo do documento. No caso de Lutero, o conteúdo era que ele deveria se retratar, ou seria excomungado. Os 5 solas da Reforma Protestante: somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. À direita, entre parênteses, os solas estão escritos em latim. Outros nomes da Reforma Protestante. Lutero foi o principal mentor da Reforma, mas outros reformadores ajudaram a revolucionar a Igreja, como João Calvino, 1509 e 1564. Em 1509 ele nasceu, em 1564 ele faleceu. João Calvino foi um influente teólogo francês que fugiu para a Suíça por causa da perseguição religiosa, onde fundou o movimento calvinista, que também foi chamado de Teologia Reformada. Philippe Melanchthon, 1497-1560, colaborou com Lutero e redigiu a Confissão de Augsburgo, a qual se tornou o documento central da reforma de Lutero, sendo apresentada em 1530 em um evento na cidade de Augsburgo. Philippe se tornou o principal líder do luteranismo após a morte de Lutero. Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531, foi líder da Reforma Suíça e fundador das Igrejas Reformadas Suíças. Ele influenciou as confissões calvinistas. Interessante pesquisar outros nomes da Reforma. A Reforma aconteceu no século XVI, em 1517. A partir do século XVII, em 1648 d.C., depois da Guerra dos 30 Anos, dá-se início à Igreja Moderna, que vai até os dias atuais. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito entre católicos e protestantes que aconteceu na Europa entre 1618 a 1648. Além da rivalidade entre católicos e protestantes, muitas nações entraram em guerra por motivos políticos. Devemos considerar, entretanto, que a rivalidade entre católicos e protestantes é considerado o motivo principal dos conflitos. Essa guerra dos 30 anos, muitas nações elas lutavam entre si. Então foi um momento de 30 anos na Europa de guerras e esse período ficou conhecido como Guerra dos 30 Anos. O Iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa durante o século XVIII. Esse século é conhecido como século das luzes. Se a Idade Média foi a Idade das Trevas porque o conhecimento produzido era retido, na Idade Moderna o Iluminismo acreditava na importância do conhecimento, por meio do qual a humanidade caminharia a passos largos em direção ao conhecimento científico e tecnológico. O racionalismo também estava presente no iluminismo. Racionalismo é o uso da razão. A busca do conhecimento tecnológico, científico e do racionalismo criaram um ambiente hostil para a fé, uma vez que tudo estava girando em torno do conhecimento, da razão e da ciência. Por causa disso, a inspiração e a autoridade da Bíblia foram questionadas e confrontadas, e a Bíblia passou a ser vista apenas como um livro como outro qualquer. Nesse contexto histórico surgiu a conhecida teologia liberal.
Teologia liberal. A teologia liberal relativizou a autoridade da Bíblia. Considera que os milagres relatados na Bíblia são invenções do povo judeu e dos primeiros cristãos. Baseiam suas afirmativas no fato de eles não terem condições de explicar racional e logicamente o sobrenatural. Certamente os defensores da teologia liberal virão com consistentes argumentos para defenderem as suas posições, mas o simples fato de relativizar a autoridade da Bíblia impede que essa teologia seja confiável e aceitável. O cristão deve manter-se fiel à Bíblia, considerando-a como a inerrante e infalível palavra de Deus. Acreditar que o que está escrito na Bíblia é verdade. Julgar todas as coisas pela Bíblia e por ela ser julgado. Rejeitar todo ensino que seja contrário aos preceitos bíblicos. Esse item do iluminismo e da teologia liberal são pertinentes nesse estudo porque, de certa forma, a igreja ela foi confrontada com a Bíblia nesse período histórico. A Bíblia foi confrontada, a Bíblia foi questionada, então a igreja ela foi assim como que golpeada, né, como que atacada pelo racionalismo. E então é pertinente, é um momento histórico no qual a igreja e o seu livro sagrado, que é a Bíblia, foram confrontados, foram questionados a respeito da fidelidade bíblica, a respeito da infalibilidade da Bíblia. Então, por isso é pertinente esse item no estudo. As grandes navegações tiveram início no século XV com portugueses e espanhóis, motivados por objetivos econômicos e financeiros. A América do Norte foi colonizada principalmente pelos ingleses e a América Latina principalmente por portugueses e espanhóis. Com o passar do tempo, os jesuítas foram se instalando e catequizando as regiões colonizadas. Eles fizeram um trabalho de catequização dos índios. Nós conhecemos bem da história do Brasil, por exemplo. A colonização da América do Norte resultou na formação das 13 colônias. O rei Henrique VIII, que instituiu a Igreja Anglicana, começou a perseguir os calvinistas ingleses e por causa disso eles vieram para o novo continente. A religião protestante contribuiu para a colonização inglesa, pois defendia que através do trabalho se poderia conseguir a graça e a salvação divina, o que contribuiu para consolidar a ética do trabalho, a prosperidade dos colonos e a formação de um rígido código de conduta social, certamente tendo a Bíblia como referência. O protestantismo no Brasil. No período colonial chegaram os primeiros protestantes no Brasil. Diante da predominância católica, houve muita resistência e perseguição, o que resultou na morte de muitos protestantes. Durante o período monárquico, predominou o protestantismo de imigração. Apesar de a Constituição Imperial permitir a liberdade de culto, o protestantismo encontrava dificuldades por causa do predomínio católico. No período republicano, o protestantismo gozou de maior liberdade. Até 1890, o catolicismo foi a religião oficial do Brasil. A partir de 1891, a Constituição Republicana passou a reconhecer o Brasil como Estado laico, não apoia ou discrimina a religião. Ao longo do tempo, muitas igrejas foram se instalando no Brasil. Em 1910, por exemplo, chegou o pentecostalismo com a Congregação Cristã do Brasil e em 1911 a Assembleia de Deus. Nas últimas décadas surgiram as igrejas neopentecostais. Com uma breve explanação sobre as grandes navegações, colonização das Américas e a chegada do protestantismo no Brasil,
Concluímos o item 13 do nosso estudo, que fala sobre a história da Igreja. Certamente, muitos assuntos deixaram de ser abordados, e os abordados não foram analisados com muita profundidade. No entanto, certamente que o conteúdo estudado contribuirá para o nosso entendimento a respeito da história da Igreja. Quadro resumo do item 13, tudo que nós estudamos, nós vamos ler aqui essa relação dos itens que nós estudamos, a origem da igreja, os pais da igreja, a patrística, o concílio de Nicéia, por que o cristianismo foi perseguido, quem era lançado nas arenas, porque a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, o Iluminismo e a Idade Moderna, o Iluminismo e a teologia liberal, a Igreja Reformada, a venda de indulgências, a venda de perdão, bula papal, os 5 solas da Reforma Protestante, outros nomes da Reforma Protestante, as grandes navegações, o cristianismo alcançando o Novo Mundo, o continente americano, as Américas, né? O continente americano foi chamado de Novo Mundo. A colonização inglesa, a América do Norte, o protestantismo, predominantemente a colonização portuguesa e espanhola na América Latina, o catolicismo predominantemente, e o protestantismo no Brasil, uma breve abordagem sobre a chegada do protestantismo no Brasil. Assim nós terminamos o estudo bíblico 8, Eclesiologia, parte 2, que fala sobre a história da Igreja.